Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, este estudo, mais uma vez aqui no Shabat, no início do Shabat, logo pela manhã, isso no sábado. Mais uma vez estamos aqui para dedicarmos ao ensino da Brit Hadashah, do Novo Testamento, justamente para que possamos entender e compreender o que realmente os nossos emissários, como Shaul, Paulo, Quefas, Tiago e etc., eles estavam ensinando naquela época, qual o verdadeiro sentido de cada explicação, de cada carta, de cada manifestação, por que determinados assuntos, quando, onde, né? Então, existe várias situações em que os nossos emissários, eles estiveram, e por eles estarem convivendo e vivendo a certas situações, eles tiveram que ensinar, tiveram que colocar em prática e resolverem certas questões a respeito das escrituras. Existem situações em que não se encontrou o verdadeiro sentido para que os gentios, quando estavam adentrando as comunidades do judaísmo farisaico da época, a qual até o determinado momento ainda eles aceitavam os emissários, crendo em Yeshua, mas houve uma perseguição da parte do judaísmo farisaico, aonde eles expulsaram os emissários e todos aqueles que criam em Yeshua ressurreto, ou seja, na sua ressurreição. E aí eles expulsaram eles das sinagogas. E aí este povo que foram expulsos são obrigados a conviver num ambiente de comunidade, em casas, reuniões, aonde quer que eles estivessem, eles ali prestavam o serviço para o Eterno. E aí Shaul e os emissários, eles frequentavam esses lugares para ensinar e dedicar ao máximo no ensino e no aprendizado, para que as pessoas pudessem entender e compreender. E nessas questões, nessas ocasiões, aconteceu que os gentios estavam buscando, querendo, o processo de Teshuvá. Eles queriam se encontrar com o Mestre, com Yeshua, queriam dedicar suas vidas a Ele, e só havia uma maneira, eles irem na sinagoga. E havia também sinagogas que criam em Yeshua, e aí é onde eles estavam indo, os gentios. Por quê? Porque o Eterno já havia e estava se revelando a eles, os gentios. E aí eles encontraram uma situação bastante intrigante a respeito de como eles iriam lidar com os gentios, Como que eles iriam lidar com os gentios? Porque até o momento eles lidavam com judeus, com o povo de Israel. E não era dificultoso lidar com o povo de Israel, porque o povo de Israel tem os ensinamentos da Torá desde berço. Então, desde berço eles têm os ensinamentos da Torá. Circuncidado ao 8º dia, os homens, as mulheres são ensinadas pelas mães, pelos pais, a como se comportarem como povo do Eterno. Então não é difícil, mas para os gentios era muito difícil. Então
eles pensaram: o que nós vamos fazer com esse povo? Aí eles interpretaram a Torá de uma forma fidedigna, e aí eles disseram: não é bom que coloquemos um jugo pesado sobre os gentios. Por quê? Porque o gentio, pessoal, ele vem cheio de ídolos na cabeça. Ele vem com vários tipos de sofismas, com crenças diferentes, com modelo de vida diferente. Eles comem de tudo. Então, os gentios, eles tinham que entender primeiro e depois praticar. E não impor algo neles. Jamais poderemos impor nada para os gentios. Os gentios, eles têm que entender, compreender, para que depois eles coloquem em prática. Eles vão colocar em prática. E então, Tiago Hatzadik, em Atos capítulo 15, ele dá uma interpretação fidedigna. Ele diz, olha, que ali tem os requisitos básicos para os gentios que estavam adentrando as comunidades. E aí ele dá lá as regras básicas. Se você for analisar nos dias de hoje, as regras básicas que estão lá, já no dia de hoje já é muito difícil para os gentios. Uma das coisas, se abster de carne sufocada. Então hoje nós sabemos que os gentios eles comem de tudo, né? Comem de tudo, porque eles foram ensinados que não devemos comer de tudo. Não foi ensinado isso para eles. E é por isso que eles comem de tudo, né? E eu sou uma prova cabal, né? Eu comia caranguejo, jacaré, camarão, né? Carne de porco. Então, o meu passado, ele é assim. No momento em que eu descobri as coisas do Eterno, a palavra do Eterno, eu entendi, então você deve se abster de certas coisas porque não agrada. Primeiro, vai prejudicar nosso corpo, e segundo, não agrada o Eterno. Então, Tiago Hatzadik, Tiago Justo, como ele era o principal líder da comunidade, ele dá regras concernentes ao povo gentio. E era necessário eles colocarem aquilo em prática. De onde ele tirou? Porque, de acordo com o modelo padrão do povo de Israel, pessoal, ali nós temos a Shekhinah, ali nós temos a presença eminente do Eterno constantemente. Então, não poderia haver impureza. Era um povo separado que vivia plenamente ali em união com o Eterno, presencialmente. O âmbito era diferente. Então era necessário o gentio, o estrangeiro que se achegasse à comunidade na época, mais de 2 milhões de pessoas. Era necessário que ele viesse seguir as regras à risca, porque senão ele seria consumido, ele poderia morrer. Tanto é que o Eterno diz que a mesma lei é para o gentio, é para o estrangeiro e para o natural da terra. Não tratem o estrangeiro com desprezo, com rispidez, disse o Eterno. Por quê? Porque o âmbito era Kadosh, santo, diferente. Quando nós chegamos à época do segundo templo, o templo já estava corrompido. Então o âmbito não era Kadosh.
Então não podemos pegar aquele ambiente da época de Moshe e transferir para os de hoje. Foi o que Tiago Hatzadik fez. Ele não poderia submeter os gentios a um certo grau de leis que para eles poderia ser um problema. Então não era necessário. Isso chama-se bom senso e o princípio. Eu costumo dizer que na maioria das vezes, quando uma pessoa exige algo de outras pessoas, é porque aquela pessoa ela tem uma mente cristianizada. Ela exige dos outros o que ela nunca fez. Então, se você analisar e entender o âmbito da época do segundo templo corrompido, não tem por que eu exigir como era exigido na época de Moshe. Então, usamos o bom senso, né? Tanto é que o judaísmo farisaico, os fariseus disseram, é necessário que os gentios sejam circuncidados, porque senão eles não serão salvos. E isso não está escrito na Torá. A circuncisão é uma aliança que atribui vários requisitos formais a quais a pessoa é obrigada a cumprir. Se eu quebro os requisitos formais que acompanham com a circuncisão, de nada valeu a minha circuncisão. É isso. E aí o profeta, ele diz, o que adianta você ser circuncidado no prepúcio e o coração incircunciso? Então são essas práticas que os nossos emissários eles condenavam. Certas situações como os Neviim, os profetas. Os profetas eles eram contra qualquer tipo de legalismo. Um templo corrompido, um local corrompido onde nós temos dados históricos de que o Eterno não mais estava presente naquele lugar, porque havia corrupção. O nosso Neviim, os nossos profetas, ou o nosso Navi, Malaquias, ele é uma pessoa contemporânea a essa corrupção que havia no templo. E você lendo os escritos de Malaquias, as cartas, as profecias de Malaquias, você vai ver como o templo estava corrompido. E hoje nós não temos mais o templo. Nós temos as pessoas corrompidas. Então é muito fácil eu exigir de alguém aquilo que eu nunca fiz. Eu impor algo para alguém, aquilo que eu nunca fiz, eu não movi um dedo para isso. Infelizmente, hoje é o que ocorre. E essas coisas são sutis. Essas coisas são quase imperceptíveis. Mas quem tem o discernimento de Hashem consegue discernir e consegue ver. Então, isso é claro, isso é evidente. E é por isso que nós, Netzarim, nós do judaísmo nazareno, nós não impomos, nós não estamos impondo nada para nenhum gentio. Conscientizamos eles. Se eles verdadeiramente forem escolhidos do Eterno, porque muitos são chamados,
E ser chamado é uma coisa, escolhido é outra. Muitos são chamados a conhecer, a entender, a compreender, a pôr em prática o processo de Techuvá, mas poucos são os escolhidos. Então veja que os requisitos acompanham um outro requisito para que eu possa formalizar. Então nós não vamos colocar nenhum jugo sobre nenhum gentio, sobre nenhuma pessoa. Eu não posso enfeitá-lo, o gentio. É como eu sempre digo, disse e digo, o gentio ele tem que criar vergonha na cara. Isso é fato, gente. Gentio, ele é esculhambado. Não é à toa que ele é dado como um boi, que é o símbolo de Efraim. Um boi selvagem. Yeshua disse, não amordacei a boca do boi. Yeshua? Foi Paulo? Foi Shaul. Não amordacei a boca do boi quando debulho milho. Né? Por quê? Porque além dele trabalhar com a sua força brutal, você vai amordaçar a boca dele para que ele não coma? Então não amordace a boca dele, deixe ele comer. Mas o que eu estou focando é na força brutal. Assim é o gentio quando chega. Ele é ignorante, ele é estúpido, ele é maldizente, ele é arrogante, ele é tudo aquilo que você imagina. Mas uma coisa ele tem dentro de si, que é o propósito de servir o Eterno. O que dirá que ele pertence ao Eterno será com o tempo. Mas o que depender de nós, vamos ensiná-lo. O que depender de nós, vamos abrir os olhos. O que depender de nós, vamos conscientizá-lo. Vamos mostrá-lo. O que depender de nós. Jamais vamos excluir qualquer pessoa do âmbito congregacional, a não ser que ela seja uma pessoa problemática. Uma pessoa problemática que várias vezes nós demos a oportunidade para aquela pessoa, para que ela mude e ela não mudou, então não posso fazer nada por essa pessoa, tá? Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que jamais os nossos emissários, Tiago, Shaul, Yohanan, Timóteo, Kefas, jamais eles foram contra a Torá. Jamais. O que é a Brit Hadashah? A Brit Hadashah nada mais é do que a interpretação da Torá. A Brit Hadashah nada mais é do que a interpretação da Torá na sua plenitude, tanto para o natural da terra, como para o estrangeiro. E é por isso que os nossos emissários, eles sempre enfatizaram isso. E hoje estamos aqui no século 21, no ano de 2020, no ano israelita 5.780, estamos aqui ensinando você. Estamos aqui ensinando a cada momento, a cada situação, para que você entenda. E aí, nós vamos ler o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. E vamos explicar no decorrer do vídeo. Judeus messiânicos, ou seja, hebreus messiânicos. Diz assim: no passado, o Eterno falou muitas vezes
e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quem está falando isso? Alguns dizem que é Shaul, outros dizem que é Apolo, porque Shaul e Apolo eram os eruditos da época, onde eles tinham bastante conhecimento, bastante entendimento a respeito de todos os aspectos. Então, muitos dizem que quem escreveu as cartas aos hebreus foi Shaul, outros dizem que foi Apolo. E eles dizem, vamos colocar eles, né? Eles dizem que no passado o Eterno falou de várias vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, os profetas. O que é o Eterno falar de várias maneiras? O Eterno ele fala de várias maneiras. Não limite o ensinamento do Eterno somente na Bíblia. A Bíblia ela é um guia básico para que possamos colocar em prática no modelo de vida e assim sermos íntegros. É assim que funciona. A Bíblia é um modelo prático, mas existem outras maneiras que o Eterno fala por meio de qualquer manifestação, de qualquer objeto, por qualquer outra situação. O Eterno não está limitado. O Eterno ele é acessível e ele está acessível em qualquer situação. Nós temos o caso, por exemplo, do profeta Elias. Ele viu a voz do Eterno num silêncio. Passou o fogo, o Eterno não estava no fogo. Passou a tempestade, o Eterno não estava na tempestade. Passou a chuva, o Eterno não estava na chuva. Passou um terremoto, o Eterno não estava no terremoto. Mas houve um sussurro, um silêncio muito grande, o Eterno estava ali. Veja, essa é uma situação em que o Eterno fala. Mas agora no Aharit Hayamim ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Veja só, e agora ele está falando por meio do seu Filho, Yeshua, a qual criou todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este filho é o resplendor da sua Shekhinah, a expressão exata da essência do Eterno. A expressão exata da essência do Eterno. Sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa, depois ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita do Ahagadulá Barmiromim, que significa o eterno, grande, poderoso. Então ele fez purificação pelos nossos pecados eternamente. Veja que a purificação do templo se dava por meio de sacrifício de animais. Agora é o sacrifício e o sangue derramado de Yeshua, o Mashiach. Desse modo, ele se tornou muito melhor que os anjos, e o nome que o Eterno lhe deu é superior a deles. Pois a qual dos anjos o Eterno já disse: você é meu filho, hoje me tornarei seu pai? De maneira nenhuma. O Eterno nunca disse também a um anjo: eu serei seu pai e ele será meu filho. E novamente, ao trazer seu primogênito ao mundo, diz: todos os anjos de Elohim o adorem. Está escrito isso, sabe aonde? Capítulo em Salmos, Terrilim 97:7. Vamos ler lá para ver se é isso. 7. E todos os que adoram a imagem serão envergonhados, aqueles que se vangloriam de ídolos
vãos. Curvem-se diante dele todos vocês, deuses. Sião ouve e se alegra, Adonai. Os céus declaram sua justiça e todos os povos veem sua glória. Ele colocou aqui, Terrilim, Salmo 97, 7. Curvem-se diante dele todos vocês. E aí ele diz, todos o adorem. Ele diz, ao se referir a anjos, faz de seus anjos ventos e de seus servos chamas ardentes. Aonde está 7,14. Aí ele diz, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Elohim, permanecerá para sempre, para todo sempre, governas teu reino com cetro de equidade, amas a justiça e odeia a iniquidade. Portanto, ó Elohim, teu ungido, teu Elohim te ungiu com óleo de alegria, preferindo-te a teus companheiros. Onde está escrito isso? Terrilim, Salmos 47, 7. E, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e o céu, a obra das tuas mãos. Aonde está escrito isso? Terrilim 47, 6, 7. E ele diz, eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como roupas e tu enrolarás como um manto. Sim, eles serão trocados como peças usadas, mas tu permaneces o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. De onde ele tirou isso? Ele tirou isso de Salmos 106, versículo 26 e 28. Além disso, o qual dos anjos o Eterno diz, senta-te à minha direita, até que eu coloque seus inimigos como um banco para os seus pés. Terrilim 110, 1. Então, qual dos anjos ele deu referência de que os anjos seria alguma coisa comparado ao Mashiach? Nenhum. Então ele colocou o Mashiach como o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não, são todos eles espíritos ministradores enviados para ajudar a quem o Eterno libertará. Capítulo 2 diz assim, portanto, precisamos prestar mais atenção às coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos, pois se a palavra dita por Elohim por intermédio de anjos se tornou obrigatória de forma que toda violação e ato de desobediências receberam plenamente a devida punição, como escaparemos se ignorarmos tão grande libertação? Esta libertação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada a nós por quem a ouviu, ainda que o Eterno também tenha testemunhado dela por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Ruach HaKodesh, distribuídos como lhe aprove, porque não foi a anjos que o Eterno sujeitou o Olan Rabá, a respeito do qual estamos falando. Existe um lugar onde alguém deu este testemunho solene. Olan Rabá significa mundo superior, que é o mero homem para te preocupares com ele, ou o filho do homem para que zeles por ele com tanto cuidado. Tu fizeste um pouco inferior aos anjos e coroaste com glórias e honra, pondo todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés. Aonde está escrito isso? Terrilim, Salmos 8, 5, 7. Ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou nada que não lhe estivesse sujeito. Contudo, no momento presente, não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Pelo menos, ainda não. Entretanto, vemos Yeshua, que de fato foi feito por um curto período inferior aos anjos, coroado com glória e honra, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Elohim ele pudesse provar a morte por toda a humanidade. Pois ao levar muitos filhos à glória,
convinha que o eterno Criador e preservador de todas as coisas levasse o iniciador da libertação deles ao objetivo desejado por meio de sofrimento. Pois tanto Yeshua, que separa seu povo para Elohim, quanto os que têm sido separados possuem a mesma origem, esta é a razão pela qual Yeshua não se envergonha de chamá-los irmãos, ao dizer: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na congregação cantarei teu louvor. Aonde está escrito isso? Terrilim, Salmos, capítulo 22, versículo 23 e 22. Continuando. Também depositarei nele a minha confiança. Veja que confiança é emuná. Então eu depositarei nele minha confiança. Cá. Yeshayahu capítulo 8, versículo 17. E diz mais: aqui estou com os filhos que Elohim me deu. Terrilim, deixa eu ver se é isso, não. Deixa eu ver. Yeshayahu capítulo 8, versículo 18. Isaías. Tá vendo? Portanto, pelo fato de os filhos partilharem a natureza física comum aos seres humanos, ele se tornou como um deles e participou da mesma natureza humana, para que por sua morte pudesse tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, e dessa forma libertassem aqueles que estiverem escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. Então, quem tinha um poder da morte era Hassatã, né? E é por isso que dessa forma ele libertasse aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. De fato, é óbvio que ele não diz isso a respeito de anjos, como se os ajudassem, ao contrário. Ele cuida da descendência de Abraão. Então, é aquilo que ele prometeu a Avraham Avinu, né? Que abençoaria a sua descendência. Então ele cuida da descendência de Abraão. Por essa razão ele teve de se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar Kohen Hagadol, misericordioso e fiel a serviço de Elohim, e fazer capará, expiação pelos pecados do povo. Pelo fato de ele mesmo ter sofrido a morte ao ser testado, é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Veja, por essa razão ele teve de se tornar semelhante aos irmãos, na dor, na tristeza, na alegria. Se tornar aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar Kohen Hagadol. E é por isso que ele é o sumo sacerdote. Mas por que ele é o sumo sacerdote? Muitas pessoas falam assim: ué, mas ele não é rei Davi? Sim, ele é rei Davi de uma situação indireta, digamos assim, genealogicamente indireta, porém muito espiritual, e de uma forma direta por nascimento por meio da mãe. Por isso que ele foi gerado por ela, de forma direta, porque a virgem tinha como descendência os Kohanim. Ela era da tribo de Levi. E é daí que nós temos a sua irmã, a qual o pai, ou seja, o cunhado da mãe que gerou Yeshua, é um Kohen Hagadol. E
A sua prima era casada com um Kohen Hagadol chamado Zacarias. E é por isso que a mãe de Yeshua, diretamente, ela pertence à tribo de Levi. O seu pai, indiretamente, pertence à tribo de Yehudá. Indiretamente. Por que eu falo indiretamente? Porque não houve concepção carnal. E é por isso que Yeshua, ele é procedente genealogicamente de uma forma indireta, porém bastante espiritual, da tribo de Yehudá. Muitas pessoas confundem, não entendem a genealogia de Yeshua e tentam contrariar, tentam dar descrédito, porque não conseguem entender. Uma das coisas mais interessantes é que, veja só, eu posso pertencer à linhagem de Avraham Avinu, nosso pai, Abraão. Nesse ano eu posso pertencer, só que meus pais e minha mãe, eles não pertencem a Abraão. Agora, não é porque eu sou filho deles que eu também não pertenço a Abraão. Não, eu tenho provavelmente o DNA de Avraham Avinu na minha corrente sanguínea. Isso independentemente, meus pais podem ou não podem ter. Então as pessoas não entendem que Yeshua, ele descende da genealogia de Davi indiretamente. Não precisa de concepção carnal. Porque se ele fosse gerado pelo sêmen de um homem, ele seria pecador. E ele não pode ser gerado pelo sêmen de um homem diretamente. Ele tem que ser gerado pelo Ruach HaKodesh, proveniente da velha natureza da sua mãe, porém de uma forma muito mais sublime. Por isso que ele é o Kohen Hagadol. Se ele nascesse de concepção carnal, jamais ele poderia fazer expiação por nós. Não existe dados científicos e escriturais e históricos que comprovam que um Kohen Hagadol faz expiação do seu sangue para o seu povo. Por quê? Porque o Kohen Hagadol, ele não está apto a fazer expiação pelo seu povo. Por quê? Porque ele é filho de pai e mãe carnalmente. Yeshua, ele é filho do Ruach HaKodesh com uma virgem. E é necessário que ele faça expiação, porque ele é a essência eterna. Mas ele tem que ser indiretamente procedente da tribo de Davi. Ele é um protótipo de Davi, por isso que ele é chamado de Davi. Agora me fugiu. Ele é chamado de filho de Yosef, né? Mashiach ben Yosef, é isso. Por quê? Porque ele é um protótipo de Yosef, de José. Ele é uma semelhança. Os aspectos, as características são semelhantes, porque Yosef foi vendido, foi traído, foi humilhado. Por isso que ele é dado como Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de Yosef. E consequentemente,
ele é chamado de Machia ben Davi, porque ele é filho de Davi indiretamente. Porque ele será como Davi, reinará por 1000 anos. Esse é o rei. Então muitas pessoas não compreendem e pegam de forma literal e começam a inventar coisas que não existem. Então ele fez expiação antes que houvesse mundo, ele fez expiação antes que houvessem pessoas, ele é a essência do eterno. Capítulo 3 diz o seguinte: portanto, irmãos, separados por Elohim, que partilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua. Ele dá aqui uma ajuda, um conselho, para que nós venhamos pensar com cuidado. Porque muitas pessoas, além de não analisar os aspectos, porque as escrituras, ela não é somente o literal. Ela não é. Existe a prova cabal de espiritualidade que está por trás. Aí ele fala: pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Elohim e o Kohen Hagadol. Ele foi fiel a Elohim, que o havia constituído como Moshe, foi fiel em toda a sua casa. Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Elohim construiu todas as coisas. Moshe foi fiel na casa de Elohim, como seu servo, dá testemunho de todas as coisas, que o Elohim mais tarde tornaria públicas. Entretanto, mesmo o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Elohim. E nós somos essa casa pertencente a ele. Contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspirada na esperança que temos. Assim como diz o Ruach HaKodesh: hoje, se vocês ouvirem a voz de Elohim, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga. Naquele dia, no deserto, quando tentaram Elohim, sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso desgostei-me dessa geração e disse: o coração deles está sempre se desviando, não entendem como ajo. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Aí ele diz, completa, Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e a qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia ao Elohim vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Uma outra característica que nós devemos entender é que o servo do Eterno, ele sempre está exortando uns aos outros, no tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, uma coisa que nós devemos entender é que o servo do Eterno sempre está exortando as pessoas da comunidade. No dia que isso parar, se você está numa comunidade ou em qualquer lugar que lá se diz servir o Eterno, se lá não existe exortação, meu amigo, caia fora.
pois nos tornamos participantes do Messias, desde que de fato nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Aí ele continua: entretanto, onde se diz hoje, se vocês ouvirem a voz de Elohim, não endureçam o coração como fizeram na rebelião amarga. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram? De fato, tão amarga. Foram todos os que Moshe tirou do Egito, contra quem o Eterno esteve irado durante 40 anos. Contra todos os que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto. E a quem jurou que nunca entraria no seu descanso? Aos que foram desobedientes. Dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de confiança. Veja só, eu costumo dizer que se Yeshua, ele sempre exortava e repreendia as pessoas a qual estavam ao seu redor, estavam acompanhando ele, consequentemente. Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque as pessoas precisam de correção. Todos precisam de correção. Eu, você, de exortação. Nós precisamos de correção. O Eterno, em todas as escrituras, em toda a escritura, do começo ao fim, o Eterno pede que o homem seja e viva de acordo com a sua Torá, que é correção, exortando, corrigindo. O Pai, se Ele é Pai, Ele nos exorta, nos corrige. Como o Eterno é Pai, Ele sempre está nos exortando e sempre nos corrigindo, porque precisamos melhorar todos os dias. Nunca. Aprenda uma coisa: você está nessa vida, você está vivo, você está vivendo neste corpo. Todos os dias você erra. Todos os dias você falha, todos os dias você peca, e todos os dias precisamos de correção. Quem não quer viver ouvindo correção é porque não quer ser corrigido. Quem não quer ser corrigido é porque não está nem aí para a palavra do Eterno. Isso é fato. Quem quer ser corrigido ouve e quer ouvir correção. E através da correção eu vou adquirir confiança. A confiança, a emuná no Mashiach. E através da confiança na emuná do Mashiach, eu vou adquirir a expiação pelos meus pecados. Porque eu além de amar a correção, além de amar a disciplina, eu vou adquirir emuná para confiar. E após esses requisitos eu colocando em prática, provavelmente mais para frente eu vou alcançar a expiação pelos meus pecados. Ou seja, isso não quer dizer que você vai deixar de pecar. Não, você nunca vai deixar de pecar enquanto você estiver neste corpo. Mas o Mashiach já vai fazer expiação por você para a vida inteira. Por quê? Porque você o ama, porque você aceita a sua disciplina. Uma certa vez, os fariseus, que eram os mestres da lei, disseram para Yeshua: nós somos filhos de Abraão. E aí Yeshua disse assim: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Quais eram as obras de Abraão? Ajudar o próximo, ajudar o necessitado, o viajante, hospedar em casa, ajudar em todos os sentidos. Abraão suplicou pelos ímpios de Sodoma e Gomorra. Você sabe o que é isso? Ele suplicou, sabendo que o caso deles era merecido. Mas ele suplicou,
sabendo que o caso deles era merecido de morte e queimado com fogo. Olha a situação de Sodoma e Gomorra. Mas ele suplicou. Aqueles fariseus nem sequer amavam o povo, nem sequer hospedavam ninguém. E é por isso que Yeshua diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês são filhos de Rassatã. Aí eles pegaram pedras para atirar em Yeshua. Veja, se eu não ouvir uma verdade dessa, Yeshua falou a verdade para eles, concordam? Eles se abateram com aquilo, em vez de se arrependerem, o que eles fizeram? Pegaram em pedras. Pessoas que não querem ouvir a verdade pegam em pedras. Pessoas que não querem ouvir a verdade, elas querem ofender e descaracterizar, difamar as pessoas que falam dela. Foi o que aconteceu, eles pegaram em pedras. E Yeshua disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês são filhos do diabo, porque estão procurando me matar. Yeshua conhecia os pensamentos deles. Em vez dele, é isso que eu quero que você entenda. Em vez deles se arrependerem, o que eles fizeram? Pegaram em pedras. E hoje, quando você ouve uma palavra dessa, palavra de correção, a palavra que você tem que se corrigir, que você tem que mudar, que você tem que ser alguma coisa diante do Eterno, você tem que fazer alguma coisa. Será se você pega em pedras? Eu costumo dizer o seguinte: você pode não gostar de mim, é um direito seu. Mas dizer o que a gente fala não é verdade, você não pode falar isso. Você pode não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar de mim pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu sou. Você tem todo o direito, mas dizer que não é verdade, você não pode. Dizer que não teve oportunidade, você não pode. Estão entendendo? É muito sério. Então, servir ao Eterno é algo sério. Não é para qualquer um. Não é para curioso. Se você é um curioso, eu aconselho você se você é um curioso, é um aventureiro, viajante, tá nem aí para nada, só é curioso. Eu quero ver o que dá. Você vai quebrar a cara. Estou falando a verdade. Se você é curioso, deixa eu ver, eu acho tão bonito os hinos hebraicos, as músicas. Eu acho bonito, mas eu não quero fazer nada. Você só é curioso. Se você é curioso, você vai quebrar a cara. Eu aconselho você a viver sua vida até morrer. Fazer o que você bem quiser, até morrer. Mas não se meta em ser curioso diante das coisas do Eterno. Você só vai se lascar. Você, além de ouvir, você vai adquirir maldição para você. Porque está escrito, e Yeshua disse que para Cafarnaum e para Corazim, o juízo seria pior do que para Sodoma e Gomorra. Porque se o que Cafarnaum e Corazim, que era o povo dessas cidades, estavam presenciando ali, eles não estavam nem aí para nada, era tudo curioso, só queria saber de pão e peixe, né? Só queria saber de comer e andar atrás de Yeshua e curioso. Ver o Yeshua curando um cego. Que bacana, você viu como ele curou o cego? Olha, você viu como ele curou o aleijado? Mas servir que é bom? Nada. Obedecer que é bom? Nada. Só queria ser curioso. Tá ali de oba-oba. É como se estivesse passando um barco, aí o camarada não tá fazendo nada da vida. Eu lembrei de uma situação aqui. É até engraçado, mas é só para a gente ilustrar.
Na minha cidade, lá no Nordeste, tinha uma mulher. E essa mulher, ela não mostrava a cara. Ela, dificilmente, ninguém sabia se ela tinha morrido ou se ela estava viva, porque ninguém sabia dela. Mas de vez em quando ela saía, ela botava a cara para fora. De vez em quando. E aí a gente ficava maravilhado e falava assim: fulano botou a cara hoje para fora, meu. Incrível, incrível. Eu não estou falando mal, só estou dando um exemplo para você. E aí, todas as vezes que tinha um velório, o que que acontece? No Nordeste tem muito isso. A pessoa, ela morreu alguém, então a família pagava um caminhão, né? Porque naquela época era caminhão. E aí saía um carro, um alto-falante falando: fulano morreu, se você quiser vir no velório, venha. E aí acontecia tudo isso. Então quando morria alguém na cidade, aparecia um carro de som falando: fulano morreu, nos deixa isso e aquilo, aquele discurso. E aí vinha atrás o caminhão para levar a pessoa que quisesse ir para o velório e depois trazia. Essa mulher era a primeira a pular no caminhão. Aí o pessoal tinha um ditado que dizia assim: é porque lá tem café, tem pão, tem bolo. Ai, ai, eu lembrei disso, eu falando aqui, eu lembrei. Porque tem gente que é assim. O barco tá passando, o caminhão tá passando, o ônibus tá passando, ela não tá fazendo nada da vida. Mas quando há uma situação de curiosidade, ela pula para ver o que que é. Mas ela não move um dedo para fazer nada. Esse é o curioso. Ah, incrível, incrível. E assim existe muita gente, pessoal, curioso das coisas do eterno. Às vezes as pessoas veem aí os nossos vídeos, vê a popularidade que tem nos vídeos, né? Mais de 12 mil inscritos, mais de 2 milhões e meio de acessos, de visualizações. Então as pessoas falam assim: pô, deve ser algo muito fantástico lá, né? Só que quando chega aqui, a gente joga um banho de água, de balde de água fria na cabeça da pessoa. Por quê? Porque logo é desmistificado da cabeça dela a curiosidade. E é colocado na mesa a prática. Aí ela entra num poder de decisão. Quando ela sai da comunidade, que ela vai para casa, ela fica pensando: e agora? O que eu faço? Se ela é uma curiosa, ela vai ficar um tempo, 2 tempos. E se ela, além de ser curiosa, ela é problemática, ela vai ficar um tempo, 2 tempos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí ela vai começar, como ela não quer mudar, ela vai começar a achar problema, porque ela é, além de curiosa, ela é problemática. Então ela vai começar a achar problema. Aí ela vai começar a achar problema porque ela não quer mudar, ela não muda, não quer mudar e não tá nem aí para nada. Mas ela não quer perder. Então ela vai começar a achar problema. Aí ela vai achando um probleminha aqui, outra ali, outra acolá. Aí ela potencializa. De um copo d'água ela faz uma tempestade. Um copo d'água ela fala: olha, aconteceu um tsunami, uma tempestade, terremoto. E aí ela solta os cachorros que tem dentro dela. Aí ela sai como uma pessoa certinha. Aconteceu isso, eu não gostei, não sei o quê. Não, na realidade é porque ela não quis obedecer a palavra do Eterno. Isso é evidente. Isso é o prático, isso é o que ocorre.
Existe também aquela pessoa que chegou, ela não é curiosa, ela quer buscar o eterno. Só que vai chegar um momento que ela tem que decidir. Ela vai ter que decidir, peraí. Por quê? Porque a gente desmistifica e colocamos na mesa a prática. Então, e aí, vai praticar ou não vai? Essa é a pergunta. Aí a pessoa vai pensar. Aí ela vai dizer, peraí, o que eu estou falando aqui é o que está nas escrituras. Foi o que Yeshua fez. Falou assim, ó, vocês estão atrás de mim por causa da comida. Aí um disse assim, eita, dura essa palavra, hein? Quem é que pode resistir a isso? Aí foram embora. Um monte de gente abandonou Yeshua. Um monte. Um monte de gente abandonou Yeshua. E você não quer ser abandonado, né? E você não quer ser. Um monte de gente abandonou Shaul. Um monte de gente abandonou os emissários. Você não quer ser, né? Tá na rede, gente. Você tá na água é para se molhar. Já colocou a mão no arado? Não olha para trás não, meu amigo. Você vai encontrar gente que vai virar a cara. Você vai encontrar gente que não vai estar nem aí para você. Que vai te humilhar. Que vai te esculachar. Que vai te desprezar. Que vai distorcer as palavras que você falou. Vai pegar duplo sentido e aplicar aquilo que não tenha nada a ver. É isso. É isso. É isso. Yeshua passou tudo isso. E você não quer passar. Então que servo é você? Se você não quer passar, você não serve o eterno. Então a pessoa ela tem que decidir, ela vai decidir. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. Ou eu sou ou eu não sou. Está escrito, não podeis servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de desprezar um e amar o outro, e vice-versa. O problema é, você vai decidir quando? Esse é o problema. Ah, mas eu não tenho comunidade aqui. Sirva o eterno em casa. Sozinho, sozinha. Eu não aguento ir mais para a igreja. Ah, você tem razão. Você chega lá, você ouve o pastor falando as mesmas patifarias. Sabe por quê? Porque ele está cego. Ele está cego, gente. E Yeshua disse, o Eterno disse que eles ficariam cegos, porque dão ouvido a espíritos, né? Espíritos que não pertencem ao Eterno. Então eles dão ouvidos a esses espíritos malignos. Infelizmente, pessoal, é isso que ocorre. Então você vai encontrar muita gente. Como responsável de uma comunidade, experiência que não falta. É fato. Mas aí eu quero ver quem é que vai resistir até o fim. Está escrito: ao perseverante, ao que persistir, darei a coroa da vida. Você chega, você encontra uma pessoa, chega hoje, um exemplo, ela chega cheia de demônio na cabeça. Eu sou prova cabal disso. Eu já vi, eu presenciei, eu já ajudei. Estou dizendo que eu sou prova. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu sou prova cabal. Por isso que eu estou falando de eu. Eu já vi, eu sei. Então você chega, encontra o camarada ou a camarada cheio de demônio na cabeça, cheio de idolatria.
se dobrava a uma árvore de Natal, usava figa, aquele punho da macumba no pescoço, brincos na orelha, loucão, ou loucona, doidão. Aí você chega, auxilia, ajuda, em todos os sentidos. Você ajuda, faz isso, faz aquilo, dá conselho, orienta, o indivíduo ou a indivídua se torna gente. Como ele é simpático para com as pessoas, então ele consegue conviver no meio de um convívio de pessoas. Mas como a palavra ele não entende, não compreende, ele vai começar a rejeitar a palavra. Dentro de si, gente, tá? É dentro da pessoa. Não adianta. Aos olhos humanos, é uma ótima pessoa, tem um relacionamento com todo mundo amigável, bacana, né? Legal, mas dentro dela, ela nega a palavra, ela não tá nem aí. O Eterno conhece é o coração, a intenção. As intenções mais profundas ele sonda. Então não adianta você esconder. Aí a pessoa tem aquele convívio, muda de vida e tal. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela se rebela. Ela se rebela. E você que ajudou, orientou, fez de tudo, ela encontra isso aqui em você e fala que você não serve mais. Isso chama-se ingratidão. Eu estava vendo a foto só para você ter uma ideia. Quando eu falo de cristianismo, eu falo dos ensinamentos errados. Mas eu estava vendo uma foto de uma amiga minha que eu tenho ela no Facebook. E aí ela postou a foto do pai dela. O pai dela não tem redes sociais, ele não tem isso não. Mas aí ela fazendo uma dedicação lá pro pai, dedicatória tal, falando que o pai dela tal, e o pai dela foi meu pastor. E por ele ser pastor e até hoje a foto me deu uma saudade muito grande. Falei, rapaz, olha só, uma pessoa do cristianismo, eu falei assim, nossa, esse homem ele pode ter os cristianismo que foi ensinado assim, mas como pessoa eu não tenho o que falar. Como pessoa não tenho o que falar. Gente muito boa. Muito boa. Uma pessoa que você diz assim, esse era um amigo que está longe. E que eu vi falhas, vi erros, como eu vejo, mas não é por isso que eu o desprezei. Não é por isso que eu o caluniei. Não é por isso que eu joguei pedra. Sabe por quê? Porque eu vejo o que ele mais fez por mim, muito mais ele fez por mim, muito mais ele fez por mim do que quando eu ver um defeito, um erro e um defeito, eu jogar tudo aquilo que ele fez por mim no lixo
por causa de um defeito dele. Isso é o acúmulo dos absurdos. Isso é uma safadez, desculpa a expressão da palavra. Se eu fosse assim, que o Eterno me livre, merecedor de juízo e castigo eu seria, pelo amor. Mas não, vi falhas, vi problemas, mas não é por isso que eu nunca deixei de amá-lo e de tê-lo. Nós vamos. O problema é, você está preparado para isso? Você entende o que é isso? Então, pessoal, você que está me assistindo, me vendo aí, se aprume. Se aprume, como diz os antigos, se aprume, que é um prumo, né? O prumo é o que coloca as coisas no nível, tá? Se aprume, coloque sua vida no nível e se achegue ao Eterno. E o resto é resto, tá? Se você tem comunhão com o Eterno, jamais você vai ridicularizar uma pessoa. Se você tem comunhão com o Eterno, jamais você vai desejar o mal de uma pessoa. Se você tem comunhão com o Eterno, jamais você vai ridicularizar uma pessoa e muito menos desprezar e ser ingrato com uma pessoa. Jamais, 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 jamais. Isso é, se eu for contar o que ele fez na minha vida, o que os outros fizeram, eu não vou contar porque vai estender. Mas eu só tenho a agradecer. É uma das pessoas que eu tive mais saudade na minha vida, foi essa, quando eu vi a foto dele. Era como se eu estivesse vendo agora. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua, o Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Nos próximos capítulos iremos explicar mais e mais. Que Adonai Tsevaot o abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Amém.